você teve esse tempo de estar conosco aqui. Nós queremos ter um culto realmente de reverência ao Senhor. E nós queremos a tua participação, isso é muito bom. Louvar ao Deus que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse sentimento, essas orações que saem dentro do nosso coração e vai em direção aos nossos lábios e nós queremos apenas louvar. Por isso eu quero te convidar a cantar, sim, a cantar essas orações ao Senhor, a reverenciar a Deus eterno, ao Deus triunfo, a Deus que é Deus acima de todas as coisas. É esse o convite que eu faço para você. É bom, é gostoso poder louvar ao Senhor. E quando nós fazemos isso com o coração aberto, aí as canções, as melodias, elas nos dão a oportunidade de quebrantar o nosso coração. E Deus age. E Deus vai agindo. E Ele vai te curando. E Ele vai te capacitando. E Ele vai te restaurando. E Ele vai te dando forças. Por isso, se esse Deus eterno e poderoso é teu também, se você confessa que o Senhor é esse que abraça, é esse que te protege, é esse que te dá sustento, que te revigora as forças todos os dias para levantar, se é isso, se é esse Deus que você quer cultuar, então que esta próxima canção seja assim a tua confissão de fé. Porque eu creio que a única voz que deve estar ecoando na tua mente e no comando da tua vida é a voz de Deus. Que assim seja. Comanda o universo.
Senhor, querido Deus e Pai, nós realmente queremos reconhecer que o Senhor está no comando de todas as coisas. Está no comando aqui do culto, desse espaço, dos instrumentos, das pessoas que estão se dedicando, as pessoas que querem te servir, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo espaço que as pessoas têm em suas casas. Esse momento que elas podem ter de te cultuar, Senhor, e de se reverenciar na tua presença, Senhor. Se ajoelhar, se for assim, a vontade de cada um. Porque tu és Deus, és Senhor das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada. Assim se manifesta e que teu Espírito Santo venha sobre nós. Nos edifica, nos transforma. Nos ajuda, Senhor, a lidar com as circunstâncias da nossa vida. Te entregamos esse louvor, Senhor, ele pertence a Ti. Apenas a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, é que eu oro. Amém. Quando eu escuto alguém falar que eu estou precisando aprender a viver, eu preciso aprender a viver. Um pouco me preocupa quando a pessoa simplesmente pensa no seu próprio eu, no seu benefício, em aprender a viver, a desfrutar da vida, né? A olhar para o seu próprio bem-querer e o seu próprio bem-estar, né? Isso me preocupa. E Paulo nos ensina em 1 Coríntios 6:12. Ele nos ensina assim: tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas não deixe que nada te domine. Por quê? Porque quando nós deixamos alguma coisa nos dominar, consequentemente, ela se torna um Deus para nós. Nos tornamos escravos desse Deus. Então que nada nos domine, porque o nosso Deus é um Deus ciumento. O primeiro mandamento já nos diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Não terá outros deuses diante de mim. Por isso que quando eu penso que precisamos aprender a viver, me lembro muito de reverência, de gratidão. E nós queremos te agradecer, Senhor, através das canções e através das orações. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo sustento da comunidade, da igreja, pelo sustento das famílias, pelos jovens, pelas crianças, que no meio dessa pandemia, desse novo jeito de viver a vida, não está sendo muito fácil para cada um de nós. Mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos ensina a viver a vida de uma maneira diferente, a olhar com outros olhos, Senhor. Obrigada, Pai. Por isso, a oportunidade que nós temos de viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez.
amanhã não me pertence. E assim prossigo, e muito mais eu me descubro. E quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai, o ter o teu amor vivendo aqui em mim. É só por hoje, e o amanhã não me pertence. E assim prossigo, e muito mais eu me descubro. Quanto mais o tempo passa, modo, jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Por isso eu vou Viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Quando eu lembro e quando eu falo, nós falamos aqui em aprender a viver um dia de cada vez, sabe, consequentemente me vem no coração que aprender a viver também significa arrependimento. Saber que existe um Deus que entregou o seu Filho e que seu Filho, Jesus, obedeceu ao Pai e foi até o final e morreu em morte de cruz, mas ressuscitou. E Ele fez isso pelo meu pecado, pelo seu pecado. Aprender a viver também significa olhar para as coisas que você não consegue mais mudar. Então, o que nos resta é nos arrepender. E ao mesmo tempo, quando nós estamos
junto desse Deus tão maravilhoso que Ele é, o nosso coração se alegra. E nós só temos vontade de exaltá-lo e engrandecê-lo, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus supremo, que nos ama. Ele ama você, Ele nos ama. Creia, nada nesse mundo vai poder nos separar desse amor. Entende? Nada. Assim agora, alegre o seu coração pelo que o Senhor fez por você. É tão profundo.
Todo-Poderoso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ah, Senhor Jesus, só o Senhor é que pode nos devolver essa alegria, essa paixão, essa vontade de estar na Tua presença, de caminhar contigo todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse amor tão terno, tão profundo e ao mesmo tempo tão furioso, tão poderoso, porque o Senhor é um Deus que nos quer apenas para Ti, apenas para o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada pela morte na cruz. Pelo preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados. E perdoa-nos, Senhor. Perdão. Quando muitas vezes nós nos desviamos do caminho. Quando muitas vezes nós queremos tomar conta da nossa vida. Quando nós criamos outros deuses, né? E isso é tão fácil, Senhor, tão fácil. Ajuda-nos, Senhor, e nos pega assim pela mão e nos traz de volta para bem perto de Ti, Senhor. Porque nós queremos que o Senhor seja o único Deus nas nossas vidas, o único Senhor, a única voz que nós queremos no comando das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos abraçar. Obrigada por nos querer assim tão bem, mesmo sendo assim como somos. O Senhor não desiste de nós. A Tua palavra nos diz de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem de Ti, Senhor. Porque Tu és um Deus que não dorme. É um Deus que está alerta. Que nos ajuda a não tropeçar. E quando tropeçamos, normalmente, é porque precisamos aprender alguma coisa. Mas o Senhor não nos deixa ir simplesmente além. Não, o Senhor nos resgata todos os dias. A Tua graça, a Tua misericórdia, Pai Santo, nos resgata todos os dias. Então recebe, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. É para Ti, Senhor. Apenas e unicamente para Ti. Deus único e eterno. Por isso continua, Senhor, nos edificando. Continua, Senhor, trabalhando em nós. Repetidas vezes, Senhor. Se nós não entendemos na primeira vez, fala conosco na segunda, na terceira. Até que o nosso coração entenda. E sejamos moldados e transformados pelo Teu agir. Eu creio, Senhor, que o Senhor já trabalhou intimamente no coração do pastor Renato, que vai nos trazer a palavra. Fala através dele, Senhor. Fala através dele aos nossos corações. E assim eu entrego, Pai. Entrego tudo em Tuas mãos. No nome santo de Jesus. Amém. Olá, eu não sei quando, nem onde vai ser o momento quando você estiver vendo esse vídeo, mas minha oração, meu pedido a Deus em seu favor é que o próprio Deus então te encontre.
No momento quando Deus te levar, então, te conduzir a estar junto comigo, abrindo a palavra de Deus, que ali então o próprio Deus esteja falando contigo. Nós hoje vamos iniciar uma nova série de pregações, uma nova série de reflexões, com um tema desafiador para o nosso tempo, porque diz respeito a uma contracultura, um jeito diferente de lidar com a forma de ser e de nos relacionarmos. Nós lidamos com pessoas, com situações em um tempo onde confiança, onde confiar está meio fora de moda. Há muitos motivos para não confiar. Então nós somos chamados a perceber que há bons motivos para, sim, confiar. Mas como vivenciar essa confiança? Como exercitar confiança? Como perceber os bons motivos para vivenciar isso? Que, em grande medida, a palavra de Deus, do início ao fim, nos apresenta como fé, como entrega, como experiência do agir de Deus, nessa caminhada, passo a passo, na qual nós somos chamados a ir na direção de Deus. Há sim bons motivos para não confiar. Nós vemos num tempo onde as pessoas são direcionadas muito mais pelo sentimento do momento e não por compromissos com princípios. Nós vivemos num tempo onde a quebra da confiança é algo constante. Nós vivemos em um tempo onde a instabilidade das relações nos levam a querer estar sempre dando um passo atrás e não nos entregando tão facilmente a situações, a pessoas, a relacionamentos. As pessoas, nesse sentido, agem cada vez mais movidas por interesses pessoais. E quando nós estamos interagindo nesse contexto, então como poder confiar? Certa vez eu ouvi de uma pessoa uma frase que me marcou profundamente quando ela disse: confiança é para ingênuos, eu me garanto. Essa pessoa nesse momento estava dizendo para mim que eu não posso confiar nela, mas que ela lida com as situações da sua vida dessa forma, dizendo que aqueles que confiam são apenas ingênuos. Mas será que não existe algo aqui a mais para ser exercitado também na relação com pessoas, mas muito mais do que na relação com pessoas, junto com Deus? Por isso eu quero te convidar a que nós possamos dar esses passos na direção de exercitar a confiança. Vem exercitar isso junto comigo, junto conosco, nesse tempo que o próprio Deus nos chama a aprofundar mais a nossa relação com Ele mesmo, porque para atravessar esses tempos que nós estamos vivendo, certamente é a confiança que será o alicerce seguro sobre o qual nós podemos então edificar. Para nos ajudar nisso, quero te convidar a nós nos voltarmos agora para o livro de Juízes, no Antigo Testamento. É um livro que marca a experiência de pessoas, conta-se histórias, se narra a respeito de uma fase importante e decisiva da história do povo de Deus. E no meio dessas histórias nós vamos percebendo, nesses altos e baixos dessas vidas, como a confiança é exercitada, vivida ou deixada de lado na relação entre pessoas e na relação com o próprio Deus. Por isso eu te convido para nós irmos, em um primeiro momento, ler Juízes, capítulo 2. Os versículos de 1 até o versículo 3, num primeiro momento. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês.
Essa é a forma como nós somos inseridos num momento especial, numa mudança de fase da história do povo de Deus. De peregrinos no deserto, agora adentrando na terra prometida, eles experimentam a promessa de Deus, uma aliança, uma palavra de Deus dizendo: isso eu digo que farei. É isso que Deus está mostrando e está se apresentando aqui nesse primeiro momento, para nos convidar a perceber, a partir da palavra dele, o compromisso que ele assume com aqueles que ele chama. Deus está dizendo de forma clara e retumbante que assumiu um compromisso com aquelas pessoas, com aqueles que ele chamou, com aqueles que ouvem a sua voz, com aqueles que se aproximam dele quando ele os chama. E esse compromisso, então, assumido, faz com que essas pessoas, naquele momento histórico, então, conquistem, ganhem, recebam essas promessas de Deus, a terra que Deus havia, então, prometido. É nesse contexto que nós aqui, então, somos levados a, num primeiro momento, perceber que esse livro de Juízes, ele narra, então, muito mais do que essa palavra retumbante de Deus, de que há motivos para confiar nele, pela experiência que o povo já havia feito, de ter experimentado na sua história a intervenção de Deus. Nós somos aqui apresentados, já no início, com uma palavra de Deus dizendo: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E acopla, junta uma partícula aqui para mostrar que aquilo que Deus está falando está acoplado junto com uma consequência agora que Deus espera que seja reação nas pessoas que estão caminhando com Ele. Versículo 2: e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. E então Deus pergunta: por que vocês não me obedeceram? Ou seja, Deus está revelando aqui que houve uma quebra de confiança, uma quebra de aliança unilateral por parte daquelas pessoas. Então o livro de Juízes vai passar por inteiro, nos revelando que a experiência do povo de Deus, ela é de alguma forma cíclica. É uma experiência de cuidado de Deus, de intervenção de Deus, seguida então de acomodação espiritual. As pessoas se acomodam sob a bênção de Deus, gera-se uma apatia espiritual. Essa apatia, com um certo tempo, gera então uma rebeldia. Essa rebeldia leva a uma queda. Essa queda leva a um clamor a Deus. E esse clamor a Deus, então, gera uma compaixão em Deus, porque ele não pode agir contra o seu próprio caráter, aquilo que ele é, porque ele é compassivo, misericordioso, benigno, tardio em irar-se, gracioso. E assim Deus, então, intervém de novo na história dessas pessoas, desse povo. E essa intervenção de Deus, então, esse cuidado de Deus, essa presença de Deus, gera nas pessoas, num primeiro momento, confiança em Deus e depois acomodação, letargia espiritual, rebeldia e queda. E Deus, de novo, então, por compaixão, intervém nessa história. Ou seja, o livro todo de Juízes vai nos mostrar a fidelidade, a constância, a permanência de Deus sendo quem Ele é e a instabilidade desse povo, as dificuldades desse povo de reagir a essa fidelidade de Deus, confiando em Deus. Essa relação cíclica já nos é apresentada aqui no início, quando o povo não faz o que Deus colocou como contrapartida deles para aquela aliança que ele estabeleceu. E ele se aproxima com uma pergunta: por que vocês não fizeram isso? Por que vocês não me obedeceram? E isso já logo nos leva a perceber que há consequências disso. Há consequências quando não há uma fidelidade, uma confiança em Deus. E Deus diz: portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Ou seja, Deus está dizendo: aquilo que vocês
foram chamados a fazer, que não fizeram, assumiram outros compromissos diante de mim, assumiram outros acordos. Agora, essas pessoas não serão expulsas da presença de vocês. Aquilo vai gerar agora na vida de vocês armadilhas. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Deus está colocando o povo à prova. Deus está mostrando que quando a aliança dele é quebrada, isso gera consequências. E essas consequências vão deixando pedras pelo caminho. E, na verdade, não é por simples juízo de Deus, é por misericórdia e graça. Espero que isso nós possamos perceber durante esse tempo de reflexão. Deus o faz para gerar naquelas pessoas uma situação na qual elas precisam estar sempre atentas à vontade, à voz de Deus, para garantir que elas terão a presença desse Deus que é fiel, que elas podem confiar nesse Deus que não rompe a sua aliança. Quando nós lemos essa história, ela nos salta aos olhos a fidelidade de Deus, porque Ele já comprovou isso. Ele já mostrou isso. Ele recorre à experiência dessa ação dele. Essa constância de Deus de manter as suas promessas. E a história do povo, então, cheia de testemunhos a respeito de como essas pessoas abandonam a Deus e buscam ídolozinhos de segunda categoria, nos quais, de alguma forma, elas depositam a sua confiança e o seu coração. Elas desconfiam de Deus, mas confiam nos ídolozinhos, nos deusezinhos que prometem salvação. Como é fácil se prostituir, é isso a palavra bíblica, a palavra que é usada em vários momentos em Juízes. O povo se prostituiu, se vendeu, se entregou. As consequências, então, são sempre muito ruins, por vezes apenas percebidas a longo prazo, nas consequências que deixam, por vezes de forma muito imediata, conforme nós vamos lendo nas histórias de Juízes. Deus não tira todas as pedras do caminho. Deus deixa algumas para nos provar. Deus não simplesmente nos permite estarmos ligando a nossa vida de fé em ponto morto, deixando-nos sermos levados pelo vento, velejando conforme a brisa sopra. Deus não nos permite isso. Deus nos deixa situações as quais Ele não tira do nosso caminho, porque exatamente através delas Ele vai nos provar. Ele vai nos deixar o alerta de que essas coisas ao nosso redor vão nos provar se estaremos sendo fiéis à aliança de Deus, se estaremos reagindo a esse compromisso de Deus, se estamos confiando em Deus ou se de alguma forma nós acabamos confiando nas pedras. Deus está nos dizendo: eu te abençoarei, eu assumo um compromisso contigo, mas mantenha-se alerta para que você não deixe a sua vida de fé em ponto morto. Não se acomode. Não se deixe levar pelo vento. Isso estará te levando para longe de mim. É isso que Deus está dizendo ao povo. Eu mesmo vou providenciar experiências e oportunidades para te provar. Tu serás provado, pois eu não te manipularei. É isso que Deus está nos mostrando, que Ele não quer manipular o povo. Ele deixa situações diante do povo para que o povo possa perceber que essas situações revele para ele, revele para as pessoas se eles estão confiando em Deus ou se eles estão se desviando. Essas situações existem exatamente para servir de alerta.
Porque se Deus tirasse todas as situações ruins e de dificuldades diante das pessoas que Ele chama, Ele simplesmente seria um Deus paternalista, superprotetor, que infantiliza aqueles com os quais Ele quer caminhar. E, ao mesmo tempo, isso seria uma profunda manipulação de Deus. Quando Ele simplesmente deixa situações diante do seu povo, Ele está mostrando para esse seu povo que ele precisa estar atento e alerta. Ele não nos manipula. Ele permite que nós confessemos a nossa fidelidade e a nossa confiança nas situações diversas da nossa vida. Qual era o problema de Israel nesse contexto aqui que nós estamos percebendo quando estão entrando nessa nova terra que eles não conhecem, nessa terra prometida, nessa terra que Deus está entregando a eles, onde eles vão construir a sua existência nesse novo lugar? O problema deles é que eles não conhecem essa nova terra. Eles não sabem agir nessa nova situação. Eles não sabem como será o novo normal agora da vida deles. E por não conhecerem o novo normal da vida deles, qual é a atitude mais direta, a atitude mais esperada, ou a atitude mais comum que eles têm diante de si? O povo vai olhar ao seu redor para se orientar. Eles vão seguir o exemplo daqueles que já estão ali. Eles fazem acordos com os povos. Eles passam a adorar os ídolos, os deuses daquelas pessoas. Eles pensaram que seria simples assim, basta alguns acordos, alguns ajustes. Quando algo novo é apresentado e eu não sei como lidar, eu dou uma olhadinha para os lados e me oriento por essas coisas. Deus está dizendo: por que vocês não me obedeceram? É como se Deus estivesse dizendo para esse povo: por que vocês não confiaram em mim? O que faz com que vocês não confiem em mim? Os israelitas passaram a adorar Baal e Astarote, os deuses da fertilidade dos cananeus, ou seja, aqueles deuses que prometiam que eles seriam bem-sucedidos, que eles iriam prosperar. Baal e Astarote são os deuses da prosperidade do tempo dos israelitas. São as coisas nas quais eles colocaram o seu coração para esperar dessas coisas o seu bem-estar. Esses, então, garantiriam a eles tudo o que era necessário. Era só seguir o que os outros estavam fazendo. Mas o problema é que os outros eram adversários e os deuses deles, armadilhas, como diz o versículo 3 que nós lemos. Parece um contexto tão distante do nosso, essa coisa de deuses, Astarote, Baal, coisas de imagens, poste-ídolos, como nós lemos em Juízes, coisas da antiguidade, de povos que cultuavam outros deuses e que eram irracionais, não eram cultos e letrados, bem formados, como nós, pós-modernos, ilustrados e racionais. Para nos ajudar um pouquinho nessa contextualização, nos ajuda um livro do Timothy Keller, Deuses Falsos. E ele nos revela o quão atuais são os Baalins, Astarote, postes ídolos, que na verdade, por causa da nossa ansiedade, da nossa desconfiança, nós vamos então colocando o coração neles. Nós vamos servindo a eles. E em um determinado momento, então, Timothy Keller escreve assim: a lista pode nos ajudar a enxergar de forma mais ampla a idolatria para que melhor reconheçamos a nossa. E agora apresenta uma categoria de ídolos também do nosso tempo. Podem ser ídolos teológicos, ídolos sexuais, ídolos mágicos e rituais, ídolos políticos e econômicos. Os ídolos políticos e econômicos do nosso tempo, quanto ditam a confiança
das pessoas. Ídolos raciais e nacionais, ídolos relacionais, ídolos religiosos, ídolos filosóficos, ídolos culturais e os ídolos mais profundos, que são a idolatria do poder, da aprovação, do conforto, do controle. De acordo com a Bíblia, todos os adoradores de ídolos recorrem aos seus falsos deuses para conseguir mais liberdade e controle, mas no final o resultado é justamente menos liberdade e controle, uma forma de escravidão. Na verdade, a nossa falta de confiança está relacionada com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações com relação ao amanhã, que revelam muito em nós da dificuldade de confiar no próprio Deus, nessa nova terra na qual nós estamos caminhando, na terra da fé, na terra da experiência de Deus, na terra da intervenção de Deus, que por vezes justamente ela nos gera acomodação. A necessidade, então, da experiência pessoal com esse Deus, é isso que o texto que segue vai nos mostrando. Versículo 10 e seguintes, então, de Juízes 2. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. A experiência pessoal com Deus da geração anterior não garantiu à próxima geração que eles permanecessem fiéis a Deus e confiassem em Deus. Eles passaram a desconfiar de Deus e confiar em outras coisas. A fé da geração anterior não é a minha fé. A fé dos meus antepassados na fé não é a minha fé. Ela é apenas um testemunho que me motiva ao relacionamento com esse Deus. As experiências com Deus da geração anterior, elas não são herdadas. Elas servem apenas de referencial, de testemunho que aponta na direção do que precisa ser experimentado pessoalmente agora por cada geração. O mais difícil é que a geração que segue pode usufruir muito dessas bênçãos que Deus concedeu à geração anterior. E pelo fato de se acomodarem sobre essas bênçãos agora, não percebem que o que abençoa, o abençoador, chama a um compromisso com Ele, a um relacionamento com Ele. Existem coisas que Deus não retira da nossa vida, para não nos tornar a vida fácil, porque haveria um risco de nós o abandonarmos. Essas coisas nos servirão de provação e servirão de provação para a próxima geração. Deporão contra ela. Em quais áreas da sua vida, então, você erra repetidamente? Porque ali nós podemos identificar provações, áreas nas quais Deus está nos mostrando que nós precisamos aprender a confiar mais nele. Mas essa história de Juízes também nos narra, nos revela que, por vezes, a intervenção de Deus gera experiências que nos aproximam deles e as pessoas se acomodam exatamente disso. Exatamente nessa situação, a acomodação espiritual nesse sentido ela é tão permissiva e ameaçadora quanto os laços dos deuses falsos. E é para isso que Deus está querendo nos chacoalhar na busca por confiança.
nos colocar diante dele, para que as situações novas ao nosso redor, para que situações que algumas vezes nós achamos favoráveis, não sejam a motivação do nosso agir, mas a confiança nele, identificando então quais coisas ao nosso redor estão nos provando. Porque quando nós identificamos os ídolos falsos, quando nós identificamos o pecado, nós o odiamos e não o relativizamos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Resumindo o que Deus está proporcionando ao seu povo: maturidade através das provações. Eu acho interessante a ideia, por vezes, difundida, de que alguém e pessoas ou comunidades inteiras podem viver do jeito que quiserem, sem compromisso de fidelidade nenhum com Deus, sem confiança em Deus, e que isso não gerará consequências para ela. Essa mentalidade pode perdurar por algum tempo, mas deixará atrás de si um rastro de letargia espiritual, de acomodação, de abandono da fé e de morte. É impossível uma comunidade de fé perdurar sem a confiança irrestrita em Deus, assim como é impossível permanecer firmes na fé sem a busca por essa confiança em Deus, por nutrir dentro de nós a confiança em Deus, largando de lado os ídolos, colocando as coisas no lugar certo para nos servir e não nós a elas. Certa vez alguém disse que pessoas, ou uma igreja, uma denominação, uma comunidade, ou indivíduos que casam com o espírito da época, logo ficarão viúvos. Era sobre isso que Deus estava falando com os israelitas, antes de entrar nessa terra prometida e agora dentro da terra prometida, tomando conta daquilo que Deus tinha dado. Cuidado para que vocês não abandonem o meu espírito e se casem com o espírito da cultura ao redor de vocês. Passaram-se milhares de anos desde essa história de Juízes 2. Mas Deus continua o mesmo, querendo nos revelar e nos mostrar que através das provações Ele nos tornará mais conscientes da nossa fé e onde nós precisamos investir mais energias para manter essa chama acesa. A questão principal aqui, então, é que não confiamos em Deus. E algumas vezes você só perceberá que precisa de Jesus quando for apenas Jesus tudo o que você tiver. Quando todo o resto for tirado. Citando uma frase desse livro do Timothy Keller, a idolatria não é apenas um fracasso em obedecer a Deus, é uma marca de que o coração inteiro está em algo além de Deus. Através do que Deus fez na cruz, Ele quer mostrar que você pode confiar nele, porque Ele chega até as últimas consequências, mostrando em Jesus que Ele age em seu favor, que Ele age para que você possa experimentar a presença, o amor, a intervenção, para que você possa confiar, porque Deus é confiável. Ele já mostrou isso e Ele mostra isso, que Ele é confiável, que Ele fará tudo para que nada te separe do seu grande amor que está em Cristo Jesus. Jesus venceu as tentações e as provações e garantiu a presença graciosa de Deus para que Ele mesmo, esse Deus, caminhe junto contigo e junto comigo na direção desta nova forma de viver a vida. E isso é libertador, saber que podemos confiar em Deus. É libertador para o novo tempo que Ele nos está chamando.
que seja essa a sua experiência. Deus está te chamando para confiar nele, porque o mais ele fará. Que de fato assim seja também na sua vida e na minha. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque Tu provas em Jesus o Teu empenho em nosso favor. Mas nós confessamos que, por vezes, temos dificuldades em confiar em Ti. Situações ao nosso redor nós não entendemos como provações a respeito da nossa confiança e fidelidade em Ti. Mas nos dá experiências pessoais, Deus, contigo. Experiências do Teu amparo, do Teu amor, experiências de conversão, experiências de mudança de vida, experiências de arrependimento, experiências do agir poderoso do Teu Santo Espírito em nós, que nos chama a deixar de lado os ídolos e colocar o nosso coração e a nossa confiança totalmente em Ti. Nos mostra, Senhor, quais situações ao nosso redor têm servido a nós de provações, para que nós possamos encontrar a Ti e buscar socorro em Ti. Se ainda não temos, Deus, essa experiência do Teu cuidado e agir, que neste momento o Senhor esteja abrindo o coração de cada pessoa, para que elas então, e cada um de nós, experimente o quanto Tu és confiável quando lançamos as nossas ansiedades sobre Ti e buscamos em Ti o amparo para os nossos dias. Assim nos inspira, Senhor, e assim nos acolhe. No nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Bendirei ao meu Senhor para sempre. Vou confiar em Sua mão fiel. Me libertou de todos meus temores. Também firmou meus pés sobre uma rocha. Eu não vou me abalar, vou antes declarar: és meu escudo, minha força, minha herança, o meu Salvador, meu refúgio, torre forte.
Vamos exercitar juntos nessa semana a confiança. Vamos exercitar juntos nesse tempo o confiar em Deus. E certamente esse confiar em Deus gerará entre nós situações onde nós podemos perceber que outros caminham conosco olhando para esse Deus, nos quais então nós também podemos confiar. Que o Senhor assim continue caminhando junto contigo, direcionando os seus passos, te amparando, te sustentando, te provando também, para que você experimente mais da fidelidade de Deus na sua própria vida e o quanto mais importante esse Deus é do que qualquer outra coisa. Que o Senhor assim vá adiante de você, que o Senhor vá atrás de você, que o Senhor vá ao seu redor, que Ele vá abaixo de você, que Ele vá sobre você te abençoando, que Ele vá dentro de você te estimulando para experimentar cada vez mais confiança nele. Que o Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Eterno, que Ele assim te abençoe e te guarde. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.